Gente, 51º episódio, acho que falei certo, né? Falou. 51º, né? Episódio 51 do TagawaCast, claro, um número muito especial. E hoje eu tenho uma honra de receber Carlos Ferreirinha, o maior gestor do alto luxo que eu conheço e que o mercado conhece. Além disso, ele vai contar um pouquinho da história dele, mas esse menino aqui lá de São Gonçalo se tornou o líder mais jovem da Louis Vuitton. É isso mesmo. E aqui nós vamos contar um pouquinho. Hoje ele tem uma consultoria chamada MCF, que eu conheço desde 2007. E quando se fala sobre consultoria estratégica, quando se fala de luxo, quando se fala de como posicionar determinado produto ou determinada empresa, quando tem essa leitura do mercado de luxo, para mim ele é a maior referência. O mercado também reconhece isso, mas para mim, toda essa história que eu acompanho da vida dele é a maior referência de gestão do alto luxo do mercado. Mas antes disso, é o menino de São Gonçalo que a gente vai contar aqui. Ferreirinha, querido, muito obrigado. Super prazer. Muito feliz de receber, cara. Não, ainda mais que você começou a falar que esse menino aqui, eu já falei, porra, já valeu a pena estar aqui já. Legal. E assim, Ferreirinha, eu te conheci, né, em 2007, a gente ia lançar um empreendimento de casas de alto luxo, né, mansões de alto luxo, 14 anos, e lá você já tinha feito seu movimento de empreender, né? Mas eu queria contar um pouquinho da sua história. Eu li, fui, como é que fala? Conhecer um pouquinho, né, do Carlos Ferreirinha e São Gonçalo. Você é muito jovem, com um sonho de conhecer o mundo. E parece que esse movimento, desse desejo de conhecer o mundo, te levou até onde você chegou. Tá certo o meu entendimento? Não, imagina, tá super certo, mas eu acho que para quem está dentro de uma estrutura social limitante, Certo. você acaba tendo uma vontade, né, de desbravar outras coisas, né, com todas as limitações que você tem. Eu vinha de uma estrutura social de muita limitação. Então, existia essa vontade, porque eu nunca tinha feito uma viagem internacional, nunca tinha ido para nenhum lugar com... Minha família não tinha não tinha nem essa possibilidade financeira, mas também não tinha essa percepção intelectual, né? Não existia... A gente não tinha esse acesso às coisas, mas você acabava tendo essa vontade. Você tinha um amigo que ia na Disney, você tinha um amigo que ia não sei aonde. Vontade, eu também não tinha aí esse você acesso, você tinha essas percepções. E eu tinha decidido, assim, na minha cabeça, não sei nem por que isso, mas eu tinha decidido que... Não sei se eu tinha decidido, mas eu tinha imaginado que se eu... quer dizer, eu acho que talvez, porque também não tinha alternativa, que se eu viajasse, a chance que tinha que ser profissional, porque não tinha uma outra possibilidade. Entendi. Assim. Então a coisa foi se desdobrando dessa forma, assim. Mas você, de menino, você tinha um movimento diferente, assim, contigo, que queria, como é que fala assim, transcender a sua realidade, né, de São Gonçalo, de algumas limitações, para que você realmente começasse a descobrir o mundo. E é muito interessante, porque você teve o contraponto de uma estrutura familiar ali de São Gonçalo, né, de uma estrutura familiar mais limitada, e você conseguiu chegar no movimento que é o alto luxo, né? Isso. Então, eu olhando assim, né, e fazendo aqui uma reflexão aqui na minha cabeça, é algo que deve ter tido dentro de ti um movimento diferente, dentro da sua essência, dentro desse processo, porque assim, é algo que, vamos falar aqui com os jovens, que eu tenho empreendedores, empresários, mas também tem jovens que assistem e que muitas vezes eles se limitam a sonhar, né? Eles se limitam a achar que eles podem chegar onde eles quiserem. Sem dúvida. Então, eu queria que você pudesse contar um pouquinho como é que era esse movimento seu, Olha, sabe? Tagawa, assim, eu vou te dizer, eu não consigo te dizer, sinceramente, assim, se eu... eu tenho muito receio de poetizar e romantizar as coisas. Assim. Eu não sei se tinha uma clareza em mim, uma transformação. O que é muito claro para mim é que eu abracei todas as oportunidades. Isso é importante. E essas oportunidades, aqui elas foram basicamente todas elas garimpadas por mim. Eu não venho de uma estrutura de indicação. Certo. Eu não venho de uma estrutura de que eu vou te ajudar aqui, eu vou te dar um trabalho aqui, você é meu apadrinhado. Certo. Eu não tive isso. Então, o que eu tenho clareza, principalmente assim da minha adolescência para a juventude, eu sempre fui um cara muito, muito intenso, um cara muito...
pautado a fazer as coisas de uma outra forma. Eu sempre fui muito inquieto, sempre fui muito provocador. Eu venho de uma estrutura religiosa, católica. Eu era muito envolvido com meus amigos em movimentos jovens, mas a gente era muito envolvido em movimentos jovens, mas de uma forma muito provocativa. Eu criava muitos diálogos de confronto. Era uma coisa assim, meio absurda. Assim, quando eu olho para trás, eu não sei nem como é que foi permitido fazer isso. Mas eu fazia dentro de salão paroquial, eu botava os jovens, né, comigo, né, para falar de aborto, para falar de AIDS, para falar que era o momento que surgia os conflitos da AIDS. E eu acreditava que, na verdade, a gente tinha que se posicionar, tinha que saber falar sobre as coisas. Certo. Então, eu sempre tive talvez esse ímpeto de provocação, esse ímpeto de inquieto, de buscar as coisas de uma outra forma. Mas talvez me faltasse o ferramental lá atrás de desenhar as coisas de forma cadenciada. Eu não desenhei de forma cadenciada. E vou te falar uma coisa, Tagal, assim, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, não. Eu tentei, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer faculdade de 17 para 18 anos, e eu tentei verdadeiramente estágio em diversas empresas que na época eram as empresas que eram as empresas de desejo, assim, né? Eu tinha vontade de trabalhar na Arthur Anderson, da Coca-Cola. E a Coca-Cola ela tinha uma estrutura gigante no Rio, né? Muito gigante no Rio, muito gigante. E eu vou te dizer, Tagal, que assim, eu fui negado em todas. Eu não passei em nenhum estágio. Nenhum estágio. Até hora e outra eu brinco dizendo que eu queria voltar nessas empresas para falar para eles. Acho que vocês perderam. Acho que vocês perderam uma possibilidade aí. Mas eu vou te falar, eu não passava, principalmente quando eu não passava no teste psicotécnico. Eu levava só porrada naquela merda. Eu não conseguia. Falava, o que você vê atrás da árvore? Eu falava, não vejo nada. Eu não fui nunca um cara tão lógico, tão racional assim. Você já provocava o status quo, você não desde era sempre, humano, né? desde sempre. E aquilo me incomodava. Eu falava, pô, não é possível, cara, que tem que ser contratado pegando teste psicotécnico, sei lá, o que você vê atrás da árvore. Eu falei, cara, era muito louco para mim. Mas vou te falar, cara, assim, eu me vi muitas vezes andando pelo centro do Rio de Janeiro, assim sem dinheiro, assim, para almoçar, assim, sabe? Eu não venho de uma família pobre, mas venho de uma família de muita limitação, de um pai que era dono de um botequim, mãe doméstica. E não era somente uma questão da limitação financeira que existia forte, mas era uma limitação dessa disponibilidade, né? Eles não tinham essa visão. Então, o dinheiro era dinheiro produtivo, dinheiro de trabalho. Então, a minha história vem daí. A minha história não vem de uma indicação de uma pessoa, de um curso maravilhoso que eu fiz, de um baita coisa de colégio, de nome e sobrenome, que as pessoas... Não vem, absolutamente não vem. E onde entra São Paulo na sua vida, cara? São Paulo, ele entra, Tagawa, porque eu trabalhava em hotel. Certo. Eu era recepcionista de um hotel no Leblon, no Rio de Janeiro. De luxo? Já? Não, na época normal. Nem se falava. Não falava muito, né, essa questão de hotel de luxo. Nada, falava absolutamente... Não, imagina. Não, era um flat service, na verdade foi o primeiro flat service do Rio, a parte hotel, né? É o primeiro, chamado da rede Promenade, Leblon Inn Flat Service. Eu trabalhava como estagiário e ali no meio dessa história, que é uma história longa, me surgiu uma oportunidade de participar de um processo de seleção para ser estagiário numa empresa chamada, na minha cabeça, era uma empresa chamada Edis. E quando isso chegou para mim, que eu analisei, falei, porra, gente, uma empresa chamada Edis, eu não tinha a mínima noção. E eu meio que não dei muita coisa com isso, não consegui muito ver valor naquilo. Até que um dia, na central de reservas do hotel, eu conversando com o diretor do hotel, falei, surgiu essa oportunidade e tal. Aí eu falei para ele, cara, essa empresa Edis. Ele falou, porra, Ferreirinha, Edis? Eu falei, Edis. Aí, sei lá, passaram-se uns dias, ele me ligou e falou, Ferreirinha, não, na verdade é porque os hóspedes dessas empresas estavam hospedados no hotel.
Ele falou, Ferreira, não é EDS, é IDS, Electronic Data Systems. E essa empresa é um monstro lá fora. Aí eu falei, porra, um monstro lá fora? Não tinha a mínima noção. Aí eu fui participar do processo de seleção, consegui passar no processo de seleção para entrar como estagiário de administração. Certo. E essa minha história, São Paulo começa a aparecer porque essa empresa, a sede dela era americana, Certo. mas a estrutura principal dela no Brasil era São Paulo. E eu passei a me relacionar com profissionais que vinham de São Paulo para fazer os projetos ali no Rio de Janeiro. O principal cliente no Rio de Janeiro era a Shell. Eu era da área administrativa da EDS. E aí, essa história com esses amigos, que se tornaram, são amigos meus até hoje de vida, acabavam me trazendo para São Paulo para passar final de semana, para curtir São Paulo de uma outra forma. Até com que eu participei, essa história é uma história, né, ela não é tão recortadinha assim, mas eu entrei então como estagiário de administração, consegui galgando algumas posições, e aí eu consegui passar de uma... Porque antes dessa coisa de chegar no luxo, Tagawa, uma das minhas, talvez uma das grandes satisfações profissionais que eu tenho, na verdade, eu participei de um processo de seleção internacional para participar de um projeto que se chamava Information Age da EDS, onde profissionais eram escolhidos no mundo todo, porque a EDS era uma empresa global, para ser embaixador global de marketing numa estrutura XYZ que eles tinham no Texas. E eu não tinha nenhum pré-requisito preenchido para isso. Tinha que ter 26 anos no mínimo, tinha que ter não sei quanta experiência de vendas, tinha que ter feito... Na época eu estava com 21. Nossa, novinho de tudo. 20, 21. E eu fiquei com aquilo, achando que eu queria aquilo de qualquer maneira, e eu só recebia não. Os meus diretores falavam que não. Tinha um diretor de São Paulo super culto que me falava que eu não tinha currículo. E falava mesmo, essas histórias não são... Falava, você não tem currículo, Ferreira, você não tem aqui, né, o peso do currículo, o peso do nome, essa coisa toda. E eu ficava com aquilo. Aquilo dali virou uma missão para mim, assim. Eu infernizava a vida dos meus gestores, assim. Até com que acontece uma situação XY no Rio da perda da Shell. A Shell era o principal cliente. E aí, de uma hora para outra, quase 500 profissionais iam ser demitidos porque dessa conta. E aí foi montado um time emergencial para conseguir prospectar um outro cliente no Rio de Janeiro. E entrou nesse time, eu fui chamado, nessa época eu já era o que eles chamavam de suporte a cliente, eu era o head de relacionamento do EDS com a Shell. E aí entrei eu com o Marcelo, também um outro que virou um grande amigo, que depois virou até presidente da Sony no Rio. E o Marcelo, eu e o Marcelo conseguimos fechar esse cliente Carioca Engenharia. E a gente, dos 500 que seriam demitidos, a gente conseguiu realocar quase 380. Nossa, cara. E eu senti que eu tinha uma outra força. Aí eu fui novamente pentelhar a vida de todo mundo, falando, cara, vocês me devem uma agora. Eu quero, no mínimo, ser indicado. Eu queria ser indicado. Certo. E eles falavam, Ferinha, você vai levar a porrada, você não tem o pré-requisito. Só que em algum momento, aquela situação ficou muito desconcertante, porque eu tinha participado de um projeto que tinha resolvido uma situação muito complicada do Rio de Janeiro. Então, eles me deram um afago para participar. E aí eu entrei nisso, a primeira entrevista, eram 18 entrevistas por telefone, na época era só telefone. 18, porque tinha que medir a proficiência em inglês, porque era para trabalhar fora, né? Tu já falava inglês? Assim, eu estudava inglês desde os 9 anos. E aí, cara, assim, aí volta aquela coisa que eu te falei agora há pouco, assim, a primeira entrevista, que foi a Virgil Giles, que era a diretora, que também virou uma amiga, ela começou a fazer a entrevista dizendo, olha, é assim, na cara, não sei por que você está fazendo entrevista, você não tem nenhum pré-requisito, na verdade eu acho que eu não deveria nem dar... E eu lembro claramente que eu fiz um comentário para ela dizendo, Virgil, por que vocês não se permitem a me dizer o não pela minha qualificação e não pelos pré-requisitos? Caraca. E aí, ali, eu comecei a participar de algumas entrevistas, fui passando, e eu passei. E eu fui o primeiro latino-americano a ser levado
para os Estados Unidos para trabalhar nessa posição. Foram quase 2 anos como embaixador global de marketing dentro dessa estrutura, que é uma estrutura de vendas, de welcome, assim, era uma roteirização. E aí, quando eu estava lá, como eu tinha sido o primeiro latino-americano, tinha virado essa coisa de toda a América Latina ir, porque as pessoas levavam os clientes do mundo inteiro para passarem por uma imersão de experiência. E aí eu fui convidado pela vice-presidente da Operação Brasil, porque depois eu acabei, né, o Pato Feio vira, na verdade, uma peça-chave importante, assim, que as pessoas começam a perceber que você tinha a possibilidade de ir conquistando as coisas, né? E aí a Tânia Paris, que foi uma profissional determinante na minha vida profissional, assim, como aprendizado mesmo, ela foi aos Estados Unidos, um determinado momento, iria para se encontrar comigo, e ali ela pede para eu voltar para o Brasil, porque ali naquele exato momento, aí sim eu tive vontade de repente de continuar, de falar, porra, vou aproveitar, vou fazer uma história aqui, vou aproveitar tentar estudar, vou aproveitar tentar trabalhar aqui, ficar por aqui. E a Tânia foi lá, e eu sempre fui um indivíduo faltado para pessoas, assim, eu nunca fui de títulos, de coisa. E a Tânia foi lá, me ligou um dia, falou, olha, eu estou indo para os Estados Unidos exclusivamente para encontrar com você, queria conversar com você. Ela me convida para voltar para o Brasil, São Paulo, para a estrutura de São Paulo, como especialista de marketing, para que eu redesenhasse a estrutura de marketing da IDS, que era a maior empresa do mundo na época, na área de tecnologia da informação. Aí eu volto aí para São Paulo, aí começa a minha história em São Paulo, aí eu já eu estou aqui em São Paulo esse ano, eu completo o ano que vem, se não me engano, 30 anos. Eu venho para São Paulo e aí um pouco depois eu sou levado à diretoria da IDS e esse foi um ponto importante, que eu também fui o diretor executivo mais jovem da IDS. Eu tinha 24 para 25 anos, quando eu voltei. E aí eu fiquei essa história, foram quase 8 anos de IDS, decidi sair, e aí saí, eu fui fazer um sabático. Eu tinha tomado a decisão que eu queria fazer um sabático porque trabalhava desde muito cedo, desde os 9, 10 anos, tinha ganho uma visão internacional, morando nos Estados Unidos e tal. Mas eu não conhecia a Europa, nunca tinha viajado para a Europa. Na verdade, a única viagem que eu tinha feito era a viagem para os Estados Unidos por causa de trabalho, né, que eu fui transferido para lá. Aí eu decidi que iria fazer um sabático. Nesse meio tempo, meu pai faleceu. Ali vem uma história de questionamento, se você fica, o que você faz, você cuida de suas irmãs, de sua mãe, etc. Mesmo assim, eu tomei a decisão que eu iria fazer o sabático de qualquer maneira. E aí começa essa história de uma outra forma. Assim, português, né? Totalmente, português total. Lá no total. Boteco você um grande executivo. Eu vou te falar uma coisa, Tagal. Meu pai morreu falando para mim, eu escrevo usando todos os meus dedos, eu seguro a caneta. Você segura a caneta assim? Eu seguro a caneta e o lápis, é exatamente disso. Isso foi um drama. Alfabetizadora, meu pai, isso era a morte, eu apanhava, tudo isso que eu tinha que escrever direito. Eu já era diretor executivo da IDS, exatamente isso. E meu pai dizia para mim que eu não seria ninguém na vida porque eu segurava a caneta como se eu segurasse uma enxada. E eu falava, ô pai, deixa eu falar uma coisa, eu já estava fora, já estava nos Estados Unidos. Ô pai, mas como assim eu não vou ser ninguém? Ele falava assim, não, mas você não vai ser ninguém. E eu falava para ele, mas eu já estou nessa posição. Ele falava, mas essa posição não representa nada. Você segura a caneta como você segura uma enxada. E isso para mim, na verdade, isso, Tagawa, talvez seja, claro que, né, que eu me permitira isso, mas isso é que talvez seja o meu senso de realidade, assim. Eu tentei de todas as formas nunca me deslumbrar com as coisas. Porque no final do dia, São Gonçalo era a minha realidade, aquela escola que eu estudei a vida inteira era a minha realidade. Sim. As minhas conquistas foram sempre tentando provar com o outro que era possível se superar sem currículo, sem nada disso. Você falou uma coisa muito importante aqui, que é eu sou pautado em pessoas. Quando eu liguei para ti, para você vir gravar aqui o Tagalcast, é o mesmo cara de 2007. Que bom. Entendeu? Não tem mudança. Não, que ótimo, fiquei feliz com isso. E você, do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, falou comigo, falou, não, eu vou aí gravar contigo, tá tudo certo. Falei, poxa, que legal, porque não tem outro jeito não. Quando você fala que eu sou pautado em pessoas, cara,
traduz muito o que é a sua essência, cara. Entende? Mas a minha decisão é por pessoas, Tagal. Até a minha trajetória profissional, tanto com os meus colaboradores, a empresa tem 22 anos, mas tanto com os meus colaboradores, mas a minha trajetória, eu nunca tomei... eu verdadeiramente, assim, é porque essas falas sempre correm um risco muito grande, que você cria meio que uma fantasia, ou cria um arquétipo. Sim, a verdade absoluta é que eu nunca tomei a decisão por uma promoção de salário, por uma promoção de... Eu nunca. Eu sempre tomei a decisão de trabalhar com as pessoas que me inspiravam ou que me desafiavam. Então, eu voltei para o Brasil porque a Tânia era... Ela te inspirava ou te desafiava? Ela me inspirava. Te inspirava, ok. O Darcy Nogueira, que era o meu diretor do Rio, que me negava as coisas, ele me desafiava. Ele me enlouquecia, na verdade, porque ele me desafiava, acima de tudo, intelectualmente, porque ele era muito bom. Perfeito. Ele era muito bom, mas era um indivíduo que não tinha o trato humano. E ele realmente me reduzia. Só que aquilo era, para mim, um confronto muito forte intelectual, acima de tudo. Marcelo Norberto foi um líder, eu lembro de todos os nomes. Marcelo Norberto, que é um profissional que eu lido até hoje, assim, falo muito com ele. Marcelo era um indivíduo que me desafiava fortemente pela produtividade, pela aceleração. Marcelo era uma coisa... Eu era muito menino e o Marcelo era uma coisa assim muito produtiva. E era um cara que gostava de música clássica, era um cara que corria já na época. Corria. Eu olhava aquilo tudo, cara, esse cara parecia uma máquina de trabalho, inteligente, rápido, engraçado. Ele era humorado, praticava esporte. Música, tudo. Porra, eu olhava para aquilo e ele falava, eu falava, porra, Marcelo, tem que fazer isso. Ele falava, tudo bem, faz. Eu falava, cara, ele falou, faz, Ferinha, faz. Precisa falar com tal pessoa, vai lá, bate na porta. Vai lá e faz você, encontra o resultado. Em algum momento eu até olhava para aquilo e falava, pô, esse cara é um incomodado, né? Ele me manda fazer as coisas e ele fica aqui se aproveitando de mim. Cara, mas o Marcelo era um indivíduo propulsor. Assim. Então, depois, Tânia Paris, que foi essa pessoa fundamental, saio da Tânia Paris. E aí entra a minha história da Vuitton. E a minha história da Vuitton, Tagal, ela não tem nenhum romance também. Eu não sabia que existia essa empresa. Quando entraram em contato comigo, que eu tinha saído da EDS, também esse é um outro prazer que eu tenho. Eu nunca fui convidado para sair de nenhuma posição e de nenhuma responsabilidade. E isso eu trago comigo, assim, eu nunca perdi um cliente nos 22 anos da MCF. Nós nunca tivemos um contrato interrompido. Legal, filho, nunca. Nesses 22 anos eu nunca tive um contrato interrompido, suspenso, nunca tivemos. Então, eu nunca fui convidado para sair, eu nunca fui demitido. Então, eu saí da IDS, razões YX. E aí, a minha história na Vuitton, eu não sabia o que era essa porra. Eu não sabia nem... Porque quando entraram em contato comigo, eu falei, cara, Louis Vuitton, porque eu achava que era Louis Vuitton. Eu falei, gente... Eu também achei muito tempo que era Louis Vuitton. Não, gente, que empresa é essa? Que marca é essa? E eu, na verdade, Tagal, tem uma história até que vai se relacionar a você. A Vuitton não foi a minha vontade, eu digo assim. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente, mas assim, eu estava num processo de entrevistas, onde eu tinha decidido que eu não queria voltar para o business da IDS, que era o business da tecnologia, aquela coisa toda. Aí eu participei de um processo de seleção que eu viria a ser o primeiro gestor, diretor-geral das termas do Rio Quente. Das termas do Rio Quente? Eu fui para lá diversas vezes, fiquei boiando lá naquela água. Né, cara? Um case mas um case descomunal. Descomunal, né? Eu teria sido o primeiro diretor-geral dali. Aí tinha a Louis Vuitton. Certo. E tinha, na época, que você vai lembrar muito bem, tinha na época uma agência no Brasil muito importante, chamada Fischer & Justus, do Eduardo Fischer e do Roberto Justus, que estavam se movimentando para criar a Total. E a Total seria a holding. E eu fui convidado para ser o executivo da Total. Então, a minha vontade era verdadeiramente para Fischer & Justus, para a criação da Total. Essa era o meu tesão estava ali, o meu desejo estava ali. Era esse período, Tagal, que as agências pareciam... As agências eram... Meu Deus do céu. As agências, né, os sonhos das agências. Na né? NASA, sei lá, exatamente isso. assim, eu estava na NASA. As agências eram uma coisa, sabe?
Era uma coisa surreal, assim, você poder... Parecia intocável. Intocável, Né? assim. Então, essa era a minha vontade, ter sido ter algumas conversas com o Roberto Justus e o Fischer na época, que eram nomes muito importantes. Foi muito interessante. As termas do Rio Quente eram um desafio que me chamava muita atenção, porque era um desafio puramente de gestão, e aquilo era muito desafiador para mim, bem bacana. E teve a Louis Vuitton. E a Louis Vuitton, eu fui para Paris para participar do processo de seleção, que foram 16 entrevistas, durante períodos de 10 dias. E o presidente mundial da Vuitton na época, que se chamava Yves Carcel, ele fez a primeira e a última. E eu tive 14 entrevistas. Entre essas duas. As 14 entrevistas que eu tive entre elas, todas elas me fizeram não querer estar na Vuitton. Fizeram não querer estar na Vuitton. Não querer. Eu tomei a decisão pela Vuitton, claro que isso é um caminho de mão dupla, né? Lógico, eu tomei a decisão, eles tomaram a decisão por mim. Claro. Eu tomei a decisão pela Vuitton por causa da minha primeira e da minha última entrevista. Aí eu volto à questão de pessoas. Eu tomei a decisão pelo Yves. O Yves era um indivíduo superlativo, assim. Ele conseguia equilibrar uma visão estruturada de mercado, e ao mesmo tempo uma inteligência emocional de se relacionar com as pessoas. Os meus 2 encontros com ele foram matadores, assim. Eu achei aquele cara descomunal. Que legal. Deixa eu só poder um adendo. Por favor. Você me falou de 3 pessoas que foram referência para você. Uma de produtividade, Isso. uma de desafio, uma de inspiração. Isso. Aonde encaixa o Yves? O Yves, ele desenhou uma coisa que eu não conseguia enxergar. Porque o Yves falava eu não tinha noção que era Vuitton. Certo. Fui aprender ali, né, ao longo do caminho. E o Yves falava de uma coisa, do que ele imaginava que seria a Vuitton. Ele, na verdade, foi o indivíduo que botou a Vuitton na posição. Ele ficou, se eu não me engano, como presidente da Vuitton, ele deve ter ficado 20, 22, 23 anos, muitos anos. Então, o Yves me apresentava uma coisa que, quando eu terminei, eu falei, cara, se essa empresa também me escolher, esse cara, se eu conseguir fazer parte do que ele desenhou, né, cara? eu quero fazer parte disso, porque parecia uma coisa como se ele estivesse desenhando um futuro que acabou vindo a se concretizar, Vuitton se tornou exatamente isso. Então, o Yves era um indivíduo que me estimulava, e que tem totalmente a ver com a atividade do luxo, mas o Yves me estimulava pelo abstrato, assim. Ele me fazia enxergar uma coisa que eu não enxergava. E aí começa a minha história da Vuitton e eu me reportei a ele, assim. Eu fui alocado, eu fui porque a Vuitton não tinha uma estrutura. Eu fui o primeiro executivo de uma marca de luxo na América Latina, porque naquele momento as marcas de luxo trabalhavam na região da América Latina ou com licenças ou com investidores locais. E tinha um partner, né? Exatamente isso, um parceiro local. Elas não tinham as suas estruturas. A Vuitton, sempre muito precursora, até hoje ela é assim. Então, a Vuitton foi a primeira a ter uma estrutura executiva como subsidiária, né? Não como um parceiro local. E aí eu fui o primeiro executivo contratado por uma empresa de luxo diretamente pela França. Eu era um profissional na França, alocado na estrutura aqui. Então, eu me reportava ao Yves Carcel. Você teve essa possibilidade? Foi inacreditável. Na verdade, assim, foi uma das coisas mais incríveis, mais inspiradoras na minha vida. E o Yves, depois, ao longo do caminho, eu tive diversas referências de clientes, de colaboradores, profissionais que trabalham comigo. E você apresentado mas como luxo líder, nesse não. momento? Sim, total. Porque você está uma empresa de tecnologia. Não, eu vim de São Gonçalo. São Gonçalo, não tinha a mínima noção. Não tinha nem shopping Louis em São Vuitton, Gonçalo. né? Que era, né? Nada. Eu nunca nada. A minha única sorte, não é sorte, mas a minha única... É porque quando eu fui fazer as entrevistas de Vuitton, eu tinha feito... Você vê lá atrás, você não sabe por quê, aí você confronta uma questão familiar, porque... Certo. O meu sabático na Europa tinha sido muito importante, porque eu fiquei 1 ano viajando por 18 países. Então, eu conheci uma percepção de dinâmica, né, social, porque eu não conhecia. Então, esse sabático me deu um certo ferramental para eu poder conversar com a Vuitton na entrevista. Isso foi ressignificar o pai, esse movimento seu? Qual que foi o movimento desse sabático, cara? Não, porque esse... Desculpa te perguntar, né? Nem sei se eu posso perguntar. Não, imagina, nada disso, incômodo zero. Não, pelo contrário, incômodo zero.
Eu, na verdade, Tagawa, eu não tenho essa clareza assim. A minha decisão pelo sabático, ela antecede. Meu pai faleceu de supetão. Meu pai não vinha de um Não processo. tava doente, tá Não, nada. nada, literalmente nada. Tá. Meu pai teve um infarto dormindo. E eu tinha tudo preparado para o sabático. Absolutamente tudo preparado. E, na verdade, eu não venho de uma estrutura familiar onde meu pai era dono de posse. Meu pai não era. Meu pai tinha um botequim. Sim, né, cara? Era um boteco. Uhum. Literalmente um boteco. Tá. Então, quando eu olhava para aquilo, por mais que existisse uma pressão velada, que não era formal, das minhas irmãs e da minha mãe, que nunca me pediram nada, que Certo. absolutamente nunca me pediram nada, sempre foram incríveis nesse sentido. Mas eu olhava para aquilo e falava, cara, não quero isso, eu não vou Sim. pegar o botequim do meu pai. Sim. Então ali eu tomei a decisão com minhas irmãs e com coisas, cara, a gente vai passar isso, vai vender isso. Faz sentido, eu por que eu iria assumir um Sim. boteco do meu pai, um Sim, botequinho? claro. Não era uma cadeia de restaurante, Sim. não era o Haskell de Sim. São Gonçalo. Não, era um botequim de São Gonçalo. Não fazia sentido. Então, na verdade, a questão do sabático não tem uma ressignificação do meu pai, tem um comprometimento até com aquilo que o meu pai me deu, de educação, de preparação. Dele te trouxe uma... Meus pais eram muito rígidos, muito rígidos. Tua mãe também? Muito, infinitamente, até muito mais do que meu Mais pai. que teu pai, tá. Muito. Rígidos, severos, educação do início ao fim. Então, eu tenho uma questão de valores mesmo, assim, muito Enraizadas definida. mesmo, que Muito. legal, Meu pai era um que homem de muito legal, trabalho. Meu pai era um homem de muito trabalho. Eu só consigo lembrar do meu pai por uma relação de trabalho. Eu nunca tive uma relação com meu pai, do meu pai, que era o pai que jogava bola. Sim. Nunca tive isso. Meu pai não era o cara Não tem cena brincando. Não, assim, com teu meu pai não era o cara que jogava bola, não era o cara que andava de bicicleta, não era o cara que viajava. Ele era um cara de trabalho, muito Nasceu trabalho. pra trabalhar. Muito, ele só trabalhava. E isso que ali traz, né? Você não tem esse discernimento tão claro, né? Mas isso ao longo dos anos, ele foi deixando muito claro para mim esses valores inegociáveis, assim. Eu falo muito isso com os meus colaboradores, assim. Com todo mundo que trabalha comigo, desde a minha época de executivo, eu sempre digo uma coisa assim: todo mundo pode trabalhar igual a mim, mas não mais. Eu trabalho muito. E eu trabalho muito até hoje, assim. Eu trabalho muito. E você acha que repete esse padrão? Eu repito. Eu acho que tem uma questão, que aí é uma outra faceta, né? O meu pai não se permitiu uma dinâmica de descompressão, né? Mas também era um imigrante português, não tinha não tinha. Falar uma coisa sobre Mas é isso. controle emocional, inteligência Não emocional, tinha, pelo amor de nada Deus. de- né, nem cara? isso existia, né? Não é? Essas coisas nem estavam claras assim lá atrás. Então, eu trabalho muito, mas eu sou um indivíduo de muito equilíbrio, assim. Sim. Eu Você conseguiu organizar sua descompressão. Você tem Eu, esse, me- eu não sou um movimento. indivíduo que explodo de ansiedade. Eu explodo com pessoas, eu sou muito exigente, eu sou muito imperativo, mas eu não sou um indivíduo que explode a pele, Sim. que precisa tirar 4 dias, porque senão vai desligar. Tá. Não sou. E aí, nesse sabático, 18 países, que ali te trouxe uma nova referência do que, claro, é o mundo, Isso. cultura Isso. e pessoas, né? Exatamente isso. É essa tríade, não preciso nem falar mais nada. Era isso, né? Eu observei história, né? Eu falo que a Europa ela deveria ser mandatória e obrigatória para todo Não tenho mundo, dúvida, porque Tenho dúvida. a nossa relação está ali, né? O nosso eixo. Você tem uma estrutura importante, asiática, Japão, mas o mundo ocidental ele tem uma relação totalmente forte com a história da França, muito recente, muito, né, cara? né? É a França, é a Inglaterra, é a Alemanha, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Iluminismo, Renascimento, Sim. Igreja. E a Europa é o berço disso tudo. Então, aquilo dali para mim foi revelador, assim, foi absolutamente revelador, porque eu nunca tinha tido a chance. Você tá falando com o meu psicólogo, que a gente foi gravar um podcast em Atibaia, ele veio comigo conversando, então ele falou que o irmão dele, ele é agora um dos pesquisadores da Universidade de Glasgow, é de 1408. É maluco. Parceiro. É maluco. 1408. Não. Né? A gente não consegue nem entender o que é Não isso. é, Né? não consegue entender. No século XV, você olha para ele e fala, cara, não é possível, né? Como é que isso é possível? Como isso é possível? A Europa foi isso. A Europa foi, para mim, uma
uma cortina aberta de informação, de conhecimento, de conteúdo matador, assim. E aí, na Louis Vuitton, acontece o quê desse movimento seu? Porque aí você é impactado pelo Louis Vuitton, porque ele consegue despertar em você o abstrato. Você sabe que o lance do abstrato tem a ver com o universo seletivo, né? Olha que máximo. O universo seletivo é algo que poucas pessoas conseguem acessar. E Olha poucas têm condições de te levar a esse acesso. Interessante isso. O que é o universo coletivo? É onde está o mundo da reclamação, fazer tudo que todo mundo faz e tal. Quando te levam para o universo seletivo, você tem a oportunidade de acessar uma criatividade que gira, é o que eu acredito, tá? Que bárbaro isso. Aqui, ao nosso redor. E o que acontece? Se você energeticamente, ou o teu espírito não está pronto para acessar isso, você não acessa. Que bárbaro. E foi isso. aonde ele te levou. Olha isso, que máximo. Nem sabia disso, já adorei. Já vou falar sobre isso, universo seletivo. Universo seletivo, cara. Achei o máximo. Tá, Tagawa, é assim, eu sempre, esses termos são sempre muito confusos, mas assim, existe uma curiosidade de muita gente em relação a uma história muito poética e romântica minha da Vuitton. Eu tenho romance zero, cara. Eu era um indivíduo de trabalho. Tinha 3 opções, né? Tava ali, né, cara? E quando eu entrei, Tagawa, eu fui cuidar de uma região, América do Sul. Certo. Eu entrei para cuidar de Argentina, Chile e Brasil. Os franceses têm uma particularidade de uma fala que ela nunca te entrega 100% do todo. O francês tem uma questão de jogar muito com as suas intenções e driblar muito até quanto você está sabendo. E eu entrei no processo da Vuitton, né? Depois de tudo isso, e ao longo do caminho eu fui percebendo e entendendo, e a própria Vuitton me falando, que na verdade a minha chegada ela era muito mais para que a Vuitton, isso é um fato, para que a Vuitton tomasse uma decisão se haveria ou não a possibilidade dela seguir no Brasil, na Argentina e no Chile, que na operação da Argentina e no Chile era muito recente. Porque os resultados eram muito pífios, muito pífios. Era realmente muito difícil. Então, a minha relação com a Vuitton de trabalho, ela é uma relação estritamente de trabalho. Certo. Isso eu não quero dizer que a Vuitton não foi, para mim, uma aventura profissional extraordinária, de ganhos, de conquistas, de projeção, de um mundo que se abriu. Né? A primeira vez que eu fui ao Japão, fui com a Louis Vuitton. A primeira vez que eu fui à China, fui com a Louis Vuitton. E a partir daí, né, foi acontecendo um desdobramento meio natural. Tirando toda essa parte, que ela é uma parte inegociável de beleza, de prazer, de excitação, o dia a dia, ele era um dia a dia absurdamente desafiador. Eu tinha que falar de uma empresa como Louis Vuitton num país dramaticamente complicado de custos como o Brasil, Buenos Aires muito importante, Chile um mercado muito pequeno, a história dá certa, eu sou levado para a América Latina e Caribe, e aí começar a falar de México, muitos problemas com as máfias, a Colômbia que tinha problemas com o narcotráfico. Então, a minha relação com a Vuitton, ela sempre foi uma relação de trabalho, de fazer as coisas acontecerem, de dar resultados, de crescer. Deu certo. A Vuitton, durante o período aí meu e do meu time, a gente cresceu muito. Quanto tempo você ficou? Quase 7 anos. Quase 7 anos. Tá. Cresceu muito, expandiu muito. Eu sempre fui um profissional outstanding, eu sempre fui avaliado como outstanding, tanto na IDS, tanto na Vuitton. Depois eu fui elegido entre os 250 líderes mais eficientes do grupo LVMH, o único das Américas. A história do resultado foi muito, mas muito interessante. E aí você vê que uma questão e eu tenho muito orgulho, assim, porque hoje o presidente da Cartier na América Latina foi meu funcionário. O presidente da Burberry, que era América Latina, agora Brasil, foi meu funcionário. A diretora-geral da Fendi foi meu funcionário. Então, porque eu acabei... Como foi a primeira estrutura profissional, eu tenho um orgulho grande que a gente foi criando uma história importante
E ao longo do caminho, esses profissionais estão aí no mercado, são todos eles do meu relacionamento. Agora, você veja, no caso da Vuitton, eu cuidava, né, da região da América Latina, que já era para mim, assim, era um volume, cuidava de 14 mercados, e aí o Brasil cresce muito, eles decidem transformar o Brasil numa unidade à parte e presidência. E eu não quis. Eu falei que eu não queria. E eu falei literalmente que eu não queria. E sempre teve esse confronto comigo. Os meus líderes profissionais sempre me chamaram de gerenciáveis. Eu carreguei isso a minha vida inteira. Eles me dizendo que eles tinham sempre comigo uma dicotomia, porque eles iam fazer a minha avaliação de desempenho, eu era outstanding. E ao mesmo tempo, eles se irritavam profundamente comigo, porque eles não conseguiam me gerenciar. Porque eu fazia rápido, porque eu fazia de uma outra forma, porque eu criava. Caminho, né, eu achava outro caminho. E aí tem alguns que precisam, né, dizer claramente como é que o outro tem que fazer. E aí quando vem essa coisa da presidência, o processo natural que eu acredito que eu entendo o porquê, é que do outro lado você vai abrir um sorriso e vai falar, pô, cara, máximo, né? Você é presidente da Louis Vuitton. E eu falei que não. Eu falei, cara, eu não quero. Não tenho nenhuma vontade de ser presidente da Vuitton. Já tenho todo esse trabalho, eu já atuava meio como diretor-geral, presidente. Você já tinha meio cumprido sua missão? Eu falei, cara, eu não quero. Eu não via nenhum valor de ser presidente. E eu vou te falar que essa história foi exatamente dessa forma. De Paris me ligando, dos Estados Unidos, aí já era uma estrutura Américas, que a história já foi se desdobrando de uma outra forma. Até um dia, aí eu volto a falar de pessoas. Assim, ao longo desse caminho tinha um executivo América Latina, o Felipe Sussan, que é um grande amigo meu até hoje. Eu e o Felipe se tornamos grandes parceiros no nosso trabalho de América Latina e Caribe. E aí tinha o presidente das Américas, chamado Thomas O'Neill, que cuidava de Canadá, Estados Unidos e América Latina. Um indivíduo muito interessante, mas muito introspectivo, muito na dele. Ele não era um cara outgoing, ele não era um cara... Mas era um cara que eu tinha um relacionamento de credibilidade. Eu não tinha uma proximidade com o Thomas. Isso eu tinha com o Felipe. Mas o Thomas, todas as vezes que eu estava em Nova York, ele tinha sempre aquele tempo disponível para conversar comigo. Ele estava sempre à disposição de você. É muito interessante, assim, o Thomas. Então, mas aí eu me torno presidente por causa de um episódio com ele. E depois eu volto a encontrar esse cara, porque ele foi para Burberry. Da Burberry, ele nos chamou para fazer um projeto, aí já com a minha empresa. Depois ele foi para Harry Winston. Ele nos chamou. Essa história você vai criando, né? E o Thomas, um dia ele me liga, e a história, mais uma vez, é exatamente assim. Ele me liga e ele fala, Carlos, porque não sabiam falar Ferreirinha, né? Então, Carlos, você vai estar no Brasil amanhã? Eu falei, vou estar. Falei, então eu estou pegando voo hoje à noite de Nova York e estou indo amanhã, chego de manhã em São Paulo. Eu falei, olha, ô Thomas, tá ótimo. Só que a parte da tarde eu preciso estar no Rio de qualquer maneira, porque a gente estava num processo de negociação do novo espaço da Vuitton no Rio de Janeiro. Era um processo muito doloroso, a Paris estava muito incomodado com aquilo. Era uma negociação muito difícil com o dono do imóvel lá na Garcia Dávila. É bem confuso. Aí o Thomas, não tem problema. Eu vou com você e de repente a gente vai para o Rio juntos. Cara, eu vou te falar a verdade, assim, naquela hora eu tive certeza absoluta que ele estava vindo para me demitir. Porque eu não tinha aceitado a posição, não fazia mais sentido. E eu falava, tô ok se eu continuar com a América Latina. Certeza absoluta que ele tinha vindo para me demitir. Até por uma questão dele ser o presidente da região, eu ser um diretor-geral de uma região. E, na minha cabeça, eu falei, cara, esse cara vai ter a decência de vir aqui e vai me demitir. Porque ele vai precisar colocar alguém, né? Porque você não então ele chegou de manhã, ele veio, chegou de manhã, foi pro escritório, conversamos de amenidades, não entrava na situação. Aí ele falou, no dia anterior ele falou, você pode emitir do Rio? Aí eu emitia do Rio, na época era ponte aérea, não tinha horário, né? Você chegava e pegava embarcava nos voos. E aí o Thomas vai comigo pro Rio, e eu na minha cabeça, cara, a gente vai terminar o dia, porque tinha uma negociação importante do Rio, e ele, né, vai me demitir. Mas assim, eu muito na boa, mas muito mesmo. O Thomas entrou no avião comigo, e quando nós entramos, ele falou, quanto tempo de voo? Falei, 40 minutos.
ele já estava com um voo voltando para Nova York do Rio de Janeiro. Você fez um bate e volta, praticamente. Não, ele veio, chegou e voltou pelo Rio de Janeiro, porque eu tinha falado que eu tinha que estar no Rio, ele emitiu. Esse é um período também, tá, igual que as passagens aéreas eram emitidas, não da forma que é hoje, né? Era outro mundo, Você tinha uma possibilidade. Né? Eu emitia passagem para ir para a Turquia, porque tinha uma reunião. Sim. Hoje em dia essas coisas já não conseguem mais ser feitas dessa forma. Quando nós entramos, ele falou, quanto tempo de voo? Falei 45 minutos, 45 minutos. Ele falou, tá bom, nós entramos no avião. Quando o avião começou a decolar, no avião, ele virou para mim e falou o seguinte, então é o seguinte, Carlos, você tem agora 40 minutos para me convencer por que você não vai pegar a posição de presidente. Caraca. Dessa forma. E ele falou, se em 40 minutos você me demover na minha insistência que você assume a posição de presidente, eu saio, pego o avião e a gente começa uma outra história, seja qual for a história que for necessária. Eu tomei a decisão de ser presidente, não foi pela função, foi pelo Thomas O'Neill. Pela pessoa. O Thomas, isso é uma coisa que talvez seja uma das coisas que mais me emociona até hoje. Esse cara ter vindo ao Brasil, sentar comigo e falar, cara, você tem 40 minutos para me demover da minha ideia de tê-lo como presidente. Então, e é tão interessante que quando ele nos chamou para a Burberry, ele era vice-presidente da Burberry, na época que Rosemarie Bravo era presidente mundial, ele me chamou na Inglaterra, já com a minha empresa, eu fui lá conversar, e era o momento das marcas de luxo tentar entender a região e a América Latina de outra forma. Eu, muito feliz lá, ele, com o time dele da Inglaterra, eu entrei, ele olhou para todo mundo e falou o seguinte, esse daqui é o Carlos, aquele que tem profundo conhecimento da região da América Latina e talvez o único que possa nos educar sobre essa região. Então eu entrei na sala, ele falou isso tudo, ele falou, olha, me apresente a proposta que for, porque não existe nenhuma outra alternativa, é você que vai fazer esse projeto com o seu time. Então, eu tomei a decisão pelo Thomas, né? O Thomas foi um indivíduo que me fez assumir a posição de presidente, assim. E da mesma forma que eu entrei, da mesma forma que eu saí, sem dor nenhuma. Eu não tenho... Eu saí da IDS e saí da Vuitton com as pessoas de fora sentindo mais saudade do que eu. Falava, filhinho, meu Deus do céu, você não sente saudade da Vuitton? Eu nunca senti saudade nem do meu primeiro dia, nem da IDS, nunca. Eu tenho um prazer muito grande do que eu vivi, mas eu nunca senti falta, senti falta. E a MCF? Surge como? Você falou, vou empreender. Não. Não, também não. Não. Essa história não prático, é assim, cara, com a vida. Porque essa história não é assim, Tagal. As pessoas esperam mesmo que eu conte que eu fui um empreendedor visionário, prático, que eu fui foda. Cara, eu não fui. Eu não saí da Vuitton para empreender. Eu saí da Vuitton planejado, fiz um ano de phase out, um ano planejado para sair. Marquei a data em julho para que eu entrasse no mês de julho e aí eu voltei. Vou tirar 6 meses de sabático. Eu tinha decidido. E eu vou voltar para o mercado a partir de janeiro do ano seguinte. Eu vou te falar que isso é tão dessa forma que eu fechei todas as minhas coisas. Assessoria de imprensa, tudo, porque eu era presidente de uma empresa que era muito importante, aquela coisa toda. Né? Aí, seja lá o que for, eu decido sair numa quinta-feira, tudo organizado, e eu vou para Fernando de Noronha. Eu decido ir para Noronha, para ficar imerso em Noronha. E eu, no aeroporto, em Guarulhos, eu compro os 2, se eu não me engano, eram os 2 livros ou 3, não lembro. Acho que os 2, de Harry Potter. Eu falei, cara, eu vou para Noronha. Vou me permitir conhecer a saga. E vou me desintoxicar. Eu vou ler Harry Potter. E eu tiraria 6 meses. Esse era o plano, estava absolutamente tudo certo. Quando eu estava em Noronha... E, gente, não tinha rede social ainda. Não tinha esse não existia nada disso. Não, imagina. Nada Fernando de Noronha era mais isolado ainda. Imagina, época, né? Noronha não tinha nem internet. Então, não tinha nem internet. Não, era SMS. Não, literalmente. Então, eu mantive o celular desligado, aquela coisa toda, e hora e outra tinha lá uma mensagem da BIT, Paulo Scaff, que era o presidente da BIT, que depois se tornou presidente da Fiesp. Sim. Aí eu vi aquelas mensagens na SMS e falei, cara, não vou mesmo. Bem, passaram-se 10... me deixa quieto aqui, né? E foi literalmente isso. Passou-se 10 dias, naquela época tinha um tempo também, limite para ficar em Noronha. É verdade, tinha uma limitação. Tinha uma limitação. De tempo, verdade. Aí eu respondi um dos SMS e o Paulo falou que precisava conversar comigo para um projeto na França, XYZ. Eu falei que voltaria e fui lá conversar.
E aí, essa história vem de Dorothea Werneck, era governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Sérgio Amaral. A Dorothea era uma ministra de indicação e ela que fez o movimento com o Sérgio Amaral de criar a Apex, Agência de Promoção das Exportações Brasileiras. O primeiro movimento de internacionalização, de tudo, foi no governo Fernando Henrique. E a Dorothea, nunca soube o porquê, a Dorothea tinha alguma forma um conhecimento do trabalho que eu tinha feito na Vuitton, na região, no Brasil, essa coisa toda. Então eles me chamaram para coordenar um projeto que seria o primeiro projeto da história do Brasil organizado de marcas que naquele momento já era percebido como marcas de valor agregado, de calçado, de joias, de moda, na Embaixada do Brasil na França, em Paris. Aquilo seria um projeto de 3 meses, eles me chamaram, eu falei, cara, vou fazer um sabático, tudo bem, vou fazer 3 meses esse projeto. Então, o primeiro conto é que a MCF ela surgiu porque eu precisava emitir uma nota fiscal. Simples assim. Não, mas simples dessa forma. O nome não foi nenhuma agência, o nome foi porque eu falava, cara, a gente precisava emitir a nota fiscal para ganhar o dinheiro do projeto, né? O M é o quê? Mercado. Mercado, perfeito. E era um mercado... Bem, esse projeto de 3 meses se tornou um trabalho que eu fiquei de consultor do governo federal, a BIT e alguns outros setores durante 3 anos. 3 anos? 3 anos. Caraca. E aí, em paralelo a isso, foi literalmente dessa forma, assim, em paralelo a esse movimento, começou a ter um movimento de profissionais do mercado que acompanhavam aquele ultra sucesso da Vuitton. Alguns dos setores correlatos, alguns de marcas brasileiras que se despontavam e falavam, Ferinha, como é que, compartilhe um pouco a sua história, compartilhe um pouco, aí imprensa, hora e outra aparecia uma matéria, tal. Aí, num determinado momento, eu falei, cara, sabe o quê? Eu vou montar um curso da MCF. Ah, você montou o curso isso lá atrás, cara? O meu curso, que é o curso referência, que são 2 dias. Hoje foi um curso de 3 meses, 4 meses, que eu aluguei. Na verdade, aluguei não, eu peguei emprestado uma sala na faculdade Anhembi Morumbi, botei um valor que eu não vou conseguir lembrar tal, e tinham esses profissionais e eu ficava uma vez por semana, tinha um encontro comigo, que eu compartilhava cases, eu compartilhava movimentos, que eu compartilhava de que forma que eu tinha trabalhado os mercados mais complexos, quais eram as ideias que eu tinha tido, como é que eu burlava o não. E foi ali que eu comecei a perceber que talvez existia uma oportunidade para que eu explorasse um pouco mais, que era essa questão já de uma estruturação, de uma inteligência mais organizada, do luxo, etc. E aí a história foi contando, são 22 anos. Que loucura, cara. É muito interessante porque, assim, de alguma maneira, porque você faz tudo com excelência e você, de alguma maneira, desenvolve mercado. Então, todo movimento que você foi construindo, não tem jeito, você desenvolve o mercado. Foi o que você fez. Você tinha autoridade de um conteúdo construído por 7 anos de Louis Vuitton, tudo. E aí você começou a compartilhar essa informação. Mas é isso, Tagal. Você veja, hoje, antes de nós estarmos aqui juntos, eu tive com o presidente mundial do grupo Moet Hennessy, que é do grupo LVMH, é a divisão de bebidas, a divisão Moet Hennessy. E eu estava com esse presidente, que eu já tinha encontrado ele, que eu nem lembrava, nem ele lembrava, nem eu lembrava. Há 16 anos atrás, quando ele era presidente mundial da DFS, que é a cadeia de varejo de aeroportos da LVMH na Ásia. E era o momento que o Brasil iniciava o processo da privatização dos aeroportos, e ele veio ao Brasil porque o grupo, naquela época, a DFS estava tentando entrar nos aeroportos no Brasil, totalmente dominados pela Dufry. Só que a gente só veio lembrar dessa história hoje, que a gente antes não. Eu tive hoje com eles e tinha a estrutura. Era ele, o presidente mundial, o presidente mundial da Chandon. A Chandon é hoje uma marca global, então era o presidente da Chandon mundial, o presidente mundial da Moet Hennessy e o presidente da Moet Hennessy da América Latina, com a estrutura do Brasil. Então era um tempo que eles precisavam estar comigo para ver mercado, para conversar, América Latina, Brasil. E teve um determinado momento que eu iniciei a minha fala com eles dizendo, olha, eu falei exatamente dessa forma, existe uma linha, que ela é uma linha muito tênue, que divide assim, o que é arrogância e o que é segurança. Muitas das vezes a gente tem que tomar muito cuidado
Porque a gente navega nisso daqui, a hora você acha que você está sendo confiante, só que isso é mais soberba, mais arrogância e presunção. A hora você é muito seguro e também meio que navega aqui na soberba. Eu falei para eles, eu trabalho com a América Latina há quase 30 anos da minha vida. Eu conheço essa região. Eu tenho projetos nessas regiões. Eu trabalho, antes da Louis Vuitton, com a EDS, eu já tinha tido, por causa do Marcelo Norberto, um daqueles líderes que ele tinha sido levado para ser diretor-geral da EDS na Venezuela, e a primeira coisa que ele fez foi chamar um moleque, que era eu, para ir para lá para ajudar a fazer uma reestruturação das premissas de qualidade e excelência da IDS lá. Então eu já tinha conhecido parte desses países. Então eu falei para eles hoje, eu falei, tem algo que eu não negocio assim. Eu não vou dizer para vocês o que é certo, eu não posso nem de longe dizer para vocês qual é a forma correta de fazer as coisas, porque são muitas as variantes para isso, mas eu afirmo que eu conheço essas regiões. Então, aquilo que eu irei compartilhar com vocês não é acadêmico, é prático, é de vivência, de experiência. Eu estou nesses mercados, eu tive nesse mercado, e eu coordenei empresas e marcas como a própria Louis Vuitton, que é do grupo, diante de cenários muito complexos. Então, eu falei exatamente para eles, quando vocês, numa estrutura global, observam a complexidade que é a América Latina e o Brasil, que é um fato, é absolutamente doente o que nós somos, eu falei para eles, a diferença é que para vocês isso é muito difícil de interpretação, mas para nós que estamos aqui, isso é o nosso dia a dia. Nós estamos acostumados. Esse é o nosso dia a dia. Complexidade, com essa mudança de cenário, de rota, Isso. Não é? É isso, mas da mesma forma, Tagal, que eu falei para eles é o seguinte, da mesma forma que vocês são tão acostumados com cenários mais conformes, talvez mais estáveis, que quando vocês têm uma inflação de 3% ou 4% está acontecendo agora na Europa, vocês estão em pânicos, depressivos, vocês entram, é uma situação pessoal quase de colapso pessoal. E a gente falava sobre isso. E isso eu não abro mão, assim, eu não abro mão desse meu conhecimento, dessa minha prática, dessa minha experiência, porque isso é real, sabe? Vivência, né? Eu falo que tem um movimento na rede social de alguns influenciadores que falam assim, eu tenho um curso aqui estabelecido de tal categoria. Cara, você viveu, você vivenciou, você sabe a dor que é isso? Mesmo. Já foi lacerante para você, para você entender o que é desbravar algo assim, né? Tagal, é exatamente isso. E para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o paladar não retrocede. Eu tenho usado essa frase, é algo muito certeiro, sabe? É de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo ela diz tudo. Quando surgiu... eu tentando poetizar, né? Mas vamos lá. Tem pelo poema nisso? Não tem. Mas assim... não tem mesmo. E você sabe que o Paladar Não Retrocede, ele virou o título, né, do livro que eu lancei. E isso acaba também gerando, dizendo, porra, Felipe, você foi muito visionário com esse título do livro, né? Eu vou desconstruir isso. Quando o livro... eu demorei muito tempo para querer lançar o livro. Era uma pressão mercadológica, era uma pressão dos clientes, era uma pressão do meu time. Certo. E eu falava que não. Eu não queria ser conhecido como o cara do livro. Eu tenho muita dificuldade com isso, tá? Porque eu sou um indivíduo que tive ao longo do tempo tendo que provar o tempo inteiro que eu era capaz de fazer. Então eu não queria... ser reconhecido por um indivíduo que escreveu um livro como se fosse uma coisa de uma oratória. Certo. Então o livro, se ele viesse em algum momento, ele teria que vir no momento que eu me sentia confortável, que nós já tínhamos uma história suficiente para provar da nossa eficiência, da nossa eficácia. Notoriedade estabelecida. É isso. Então o livro veio como um movimento de celebração dos 18 anos da MCF. Então, marco, né? E eram as pessoas que diziam, não, Felipe, mas alguém lançou o livro de luxo. Eu tenho, assim, é meio bobo isso, Tagal, mas assim, eu tenho incômodo zero. Você tem uma noção, se você chamar meus principais líderes e gestores agora, todas as vezes que eles me trazem, que alguém fez alguma coisa que incomodou, alguém usou uma frase sua, alguém está usando uma coisa nossa, eu falo, para de seguir. Para de seguir. Ponto. Não, essa coisa de se permitir ficar irritado porque o outro está usando uma coisa sua, eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa. Se alguém do outro lado estiver disponível a comprar essa balela, o problema não está no outro, está em mim, que não estou conseguindo deixar claro onde está a minha diferenciação. Perfeito. E isso parece uma coisa meio demagoga, meio babaca, meio besta, mas não é exatamente isso. Então,
o livro, ele veio, apesar de outros livros serem lançados, eu falei, cara, ele vai vir em cima da nossa realidade, da minha história, seja lá o que for. Cara, saiu de dentro para fora, né? E aí o livro já estava, depois, né, do tempo todo, o livro estava pronto, com a editora já tudo ok, já estava com a revisão, já estava tudo ok. Estamos numa reunião, o Leandro, que é o meu gestor na área de conteúdo e conhecimento, o Leandro está comigo há 13 anos, estava o Leandro, se eu não me engano, na época, o Renato, o Andrei, nós estávamos, meu time de design, a revisora da coisa, porque eu não tenho ghostwriter. Ninguém escreveu nada para mim. Ninguém escreve meus artigos. Ninguém faz as minhas apresentações. Nem o meu time de design. Ninguém produz conteúdo. Ninguém produz. Então, autoral 100%. É literalmente dessa forma. Hoje eu estava num trabalho grande da Vivara. Às 3h30 da manhã eu estava sentado no computador fazendo toda a minha decupação de tudo aquilo que eu queria fazer. Ninguém produz conteúdo para mim. Então, nós estávamos na mesa e a editora chamou a reunião porque a gente tinha que tomar a decisão pela capa do livro. Não tinha capa, não tinha nome. E eu sempre tinha essa porra de falar, gente, não quero botar uma capa dizendo luxo, não quero botar isso tudo, porque a coisa... Eu vou dizer uma coisa. Demais, né? Eu vou dizer para você, Tagawa, e com a maior humildade do mundo, o Leandro, meu gestor, vira na reunião e fala o seguinte: Fê, meus funcionários me chamam de Fê. Fê, por que você não coloca na capa o paladar não retrocede, que é a sua frase que te acompanha esses anos todos, que é uma frase que é sempre de impacto para cliente? Naquele momento, na reunião, todo mundo olha para todo mundo e fala, cara, parou. O paladar não retrocede. Só que não foi uma frase criada para ser capa de livro. Essa era uma frase que eu tinha criado há quase 20 e poucos anos, que eu dizia que todas as vezes que a gente tem a chance de provar alguma coisa que nos modela para outros tipos de percepções. Eu sou muito pragmático disso. Se você anda de metrô com ar-condicionado, você não sente falta do calor. Se você está andando de carro popular 1.0 com direção hidráulica, você não sente falta de fazer baliza com direção dura. Então, eu dizia que a minha vida também veio dessa forma, né? Todas as vezes que eu pude experimentar um museu, um filme diferente, você tem uma noção, eu nos Estados Unidos, até hoje eu sou assim, quer dizer, até hoje, depois da pandemia isso mudou um pouco, mas toda a minha estrutura, até clientes, sempre souberam que eu estando em Nova York para os projetos XYZ, ou qualquer lugar dos Estados Unidos, um dia inteiro, eu dedicava para cinema. Eu entrava às 10 horas da manhã na primeira sessão e eu saía meia-noite. Eu pulava de filmes. E eu sempre entendi que isso era uma fonte de riqueza de informação para mim, sempre foi. E isso veio também de um ponto que quando eu morei lá nos Estados Unidos, eu sempre fazia tudo com muitos amigos. Lá, se morar sozinho, dentro daquela estrutura, dentro daquela cultura, eu era muito sozinho. Então, eu ia para a sala de cinema, eu ia descobrir coisas, etc. Então, isso sempre foi claro para mim, que todas as vezes que eu tive a chance de experimentar algo novo, o meu olhar mudava, né? O meu paladar mudava. E eu acabei usando essa expressão, dizendo, na verdade, o paladar não retrocede, né? A gente não dá... E você sabe que hoje, tá, eu estou vivendo um dilema enorme, porque a gente vem agora, no final do ano, tá vindo a edição... A gente lançou o Paladar Não Retrocede em Portugal, porque a gente faz muito trabalho em Portugal, e existe uma edição especial para Portugal. E agora, no final do ano, vem o Paladar Não Retrocede no online, no Kindle, vem no inglês, no francês e no espanhol. Faz sentido a mesma frase para todos? Então, esse é o drama que a gente está. Então eu decidi... Não, você não tem noção. Estou eu e todo o meu time já há meses. Todos os tipos de tradutores possíveis e imagináveis. Nada que chegou para mim, eu falava, cara, não é isso. E ao longo do tempo, eu uso sempre essa expressão de forma coloquial no inglês, no francês, nas línguas que eu falo. Cara, a minha decisão final é que as 3 capas virão escrito Paladar Não Retrocede em português, com uma defesa coloquial sobre o que aquilo representa. Perfeito. Porque não tem uma...
Ferreirinha. Aí eu falei, porra, não vou ficar em cima dessa Sim. balela, não. Com certeza. Vamos deixar em Deixa português. assim, pronto, acabou, né? E aí a gente educa o indivíduo. Vou marcar outro dia, porque, cara, tem tanta coisa pra gente conversar Obrigado, aqui. Tagawa. Vou marcar pra gente falar um pouquinho sobre o significado do luxo, falar um pouquinho do luxo sobre o mercado imobiliário, mas Tá bom. vou fazer uma provocação de te convidar novamente Eu pra você estar aqui venho comigo, com o maior prazer. pra gente poder falar. Gente, assim, soubemos de coisas que eu nunca tinha contado, né? Em Espero que eu não podcast tenha falado público, muito né? aqui, ficou boring, né? Ficou Não, chato, imagina, né? ficou boring não, ficou uma história... Ou falamos do imobiliário, sabe por quê? Porque eu acho assim, Ferreirinha, eu sou muito de sentir, né? Então eu acho que conhecer histórias é como se eu estivesse lendo o seu livro. Claro, o Paladar não retrocede, conta toda a sua história e conta também a questão né, de como é que funciona o movimento do luxo, mas acho que o mais importante de tudo, para as pessoas que estão assistindo a gente, ela é entender que tudo parte de um ponto. É isso mesmo. E uma coisa muito interessante que eu achei aqui na nossa conversa é o teu modelo mental. Porque, cara, não fica romantizando muita história. Cara, faça a vida ser o que ela é. É isso aí. E No meu caso não é isso. é, mesmo. cara. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, que interessante, cara. Porque você poderia ter floreado aqui muita história, porque dá pra você construir aqui 50 livros, concorda? É. Porque dá pra fazer um seriado brincando. Mas não, você fala, cara, desse ponto vim pra cá, e desse pra cá, desse vim pra cá. É exatamente Tive os isso. meus mentores, né, desse movimento todo, e total. cada um me provocou de alguma maneira Isso aí. e me trouxe até aqui. É exatamente isso. Simples assim. Não, mas Ferreirinha, é isso. é isso. Gente, estive aqui com o Ferreirinha, Carlos Ferreirinha. Você vai conhecê-lo aqui, se você não conhece, aqui eu vou deixar aqui o Instagram dele. O mais importante desse movimento é que você pode compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui pode ajudar muitas pessoas a entenderem que não existe limite. Para mim, o infinito é o seu limite. Depende do quê? Da sua atitude e da sua maneira de enxergar a vida. Certo, Ferreirinha? Literalmente. Eu costumo dizer que atitude é tudo. Atitude o que nos é coloca tudo, no cara. jogo. Não é, cara? Te coloca no jogo. Olha que legal, a atitude te coloca no jogo. E não fica no universo coletivo. Você tem a chance de viver no universo seletivo. Fantástico. Basta você entender onde estão as oportunidades e uma. O importante é você entrar, né? A porta se abre. Eu tenho uma história do trem, né? O trem, ele vai passar sempre na tua porta. A escolha é sua de subir ou não. Então, tem muita gente que fica receoso em subir porque tem medo do desconhecido, do novo. E acaba deixando de ter oportunidade. Isso aí depende pelo que você fez, não pelo que você não fez. É isso aí. Certo, Ferreirinha? Gente, Muito bom. 50º episódio, 51º episódio do Tagawa Cast, com essa entrevista muito especial com Carlos Ferreirinha. Até a próxima. Tagawa, espero que tenha sido. Desculpa, né? Eu acho que eu posso ter falado